as candidaturas já postas. Isso é importante frisar bastante esse ponto. O que nós temos é uma questão, na minha visão, de lógica política. Vou me reportar à eleição anterior. Nós tivemos o PSTB participando da eleição, com o PTB na chapa. Nós tivemos o candidato Manuel Júnior, deputado federal, que nos apoiou, tá certo? E o que é que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá é que o prefeito Luciano Cartacho, que esteve com o Ricardo, não está mais, foi apenas usado na campanha, depois, vamos dizer, migrou para a oposição. E um PMDB que estava dividindo na eleição, por exemplo, Manuel Júnior estava conosco, mas que agora, com o tratamento e com a postura que o governo tem tido com o partido, também, de maneira clara, o senador Maranhão tem dado a cada dia uma sinalização de afastamento do governo. Então, essa é a lógica do meu raciocínio. Por que não unir essas forças, ou no primeiro ou no segundo turno, se puder no primeiro turno, e fazermos um projeto para 2016 e 2018, porque essas eleições municipais, elas são entrelaçadas, são a preparação para a eleição de governador, com esses partidos que, por coincidência hoje, tá certo, estão na base do governo federal, dentro da circunstância atual, e que poderão, com certeza, ajudar muito João Pessoa e a Paraíba. Essa é a macrotese, vamos dizer assim. E aí você tem, aí depois se fala em chapa, em especulação de chapa. Então você tem que ir com muita calma tratando a tentativa de polimento dessa pedra bruta, vamos dizer assim. Essas forças, esses partidos convergem, Rui, se estiveram em campos opostos há um ano e meio. Há um ano e meio atrás, cada um estava num campo dizendo que o melhor era este campo e que aquele outro campo não era o melhor para a Paraíba. De repente se junta. Como é que explica isso à opinião pública? Olha, aqui na Paraíba você tem, como em todos os lugares, a situação ou a oposição. Quem está crescendo é a oposição, não é a situação. Então, quem esteve com o Ricardo e deixou de estar, já teve a oportunidade de explicar à opinião pública o que se passou. Nós estamos no lugar, tirando aí a questão jurídica, a disputa jurídica sobre as eleições, nós estamos no papel que a circunstância nos coube, o papel de oposição. Então, o prefeito é que, por circunstâncias de tratamento com o governador, que, para ser bem claro, deu um chute nele depois da eleição. Você chegou a usar agora aqui a expressão o prefeito que foi usado pelo governador. É o meu entendimento e do que eu tenho conhecimento. Por que usado? Porque é muito estranho você ter um prefeito de uma capital aliado seu numa eleição, lhe ajudou muito no resultado em João Pessoa. O PSDB reconhece que a coligação, naquele momento do primeiro turno, de Ricardo com o Luciano Cartacho, a partir de João Pessoa, começou a dar um outro rumo à eleição? Logicamente, nos prejudicou enormemente em João Pessoa. Você ter a prefeitura, você ter o governo do estado, qual seria uma postura de uma conduta correta com quem foi correto com ele? O PSB, no meu entendimento, era para estar hoje indicando, por exemplo, o vice na chapa de Luciano Cartacho, retribuindo, contribuindo, continuando a relação, continuando a aliança. É isso que se espera de uma política de boa conduta. Então, em virtude desse fato, ele veio para cá. Isso me parece que também é o que está acontecendo com o Maranhão. PMDB, efetivamente, junto com o Luciano Cartacho, foram extremamente decisivos na vitória de Ricardo. Isso é um fato que ninguém contesta. Então, na verdade, esse novo grupo forma um bloco e eu estou tentando construir dentro de um novo bloco. É um bloco de oposição ao governador.
sobre essa tese. Recentemente, o deputado federal Manuel Júnior, do PMDB, que é candidato a prefeito pelo PMDB, e o próprio Maranhão afastou essa tese, pelo menos publicamente, no evento sábado passado, em que o PMDB recebeu o apoio oficial do PSC. Diz que no PMDB não trabalha com essa tese. Agora à noite, o candidato do PTB, Wilson Filho, também soltou uma nota dizendo que o PSDB, o próprio Rui Carneiro, não poderia falar em nome do PTB, a candidatura está mantida e não participa desse tipo de conversação. Não desconstrói sua tese, não, essas duas manifestações? Nós temos tempo ainda para construir e para convencer. Nós temos as convenções aí, só começam em 20 de julho. E existe uma tendência histórica na Paraíba de que as decisões são sempre de última hora. Então, eu estou trabalhando uma tese na qual eu acredito e não dando certo, logicamente, o PSDB vai ter que ter um posicionamento e terá na hora oportuna, tá certo? Se forem mantidas as 3 candidaturas, que foi o que eu disse na nossa conversa, são legítimas, PTB, PMDB, PSD, e aí, logicamente, nós teremos que optar, e aí deveremos trabalhar para que essa aliança aconteça no segundo turno. Mas vamos começar trabalhando no primeiro. Em acontecendo, você já defende aí que é importante do ponto de vista político partidário. Agora, para a população, o que dizer e esperar de uma junção tão grande como essa, de efeito coletivo, de retorno para a população? Olha, eu acho que esse grupo unido tem tudo para ajudar mais a cidade na administração da chapa que representar esse grupo. Então, todos esses partidos hoje têm ministros no governo, isso facilita efetivamente a solução de problemas, e eu acredito no compromisso das pessoas que compõem esses partidos com a cidade de João Pessoa e com o governo do estado. Então, a pergunta já? Vamos lá para a pergunta? É a pergunta do jornalista Adelton Alves, do Rede Verdade, aqui da TV Arapuã, para o presidente do PSDB da Paraíba, Rui Carneiro. Vamos lá. Ex-deputado Rui Carneiro, a cidade de João Pessoa está querendo saber o seguinte, provavelmente já lhe fizeram muito essa pergunta, sobre com quem o PSDB vai ficar aqui nas eleições de 2016. Os vereadores na Câmara Municipal estão pendentes a ficar com Luciano Cartacho. A sua posição é de apoio aos vereadores ou a sua posição é contrária ao que pretendem os vereadores aqui da nossa capital? Olha, Adelton, me cumprimentar. A minha posição é a posição final do partido. Porque a partir do momento que eu sou presidente, eu estou emitindo uma posição, é um tanto quanto complicado. Nós fizemos uma série de reuniões, existia efetivamente vamos dizer assim, Luciano Cartacho estava como o predileto desses 3 nomes que nós colocamos como opção. Mais à frente, já 2 vereadores colocaram de que a decisão do partido eles acompanhariam sem problema. Eu acho que nós temos uma grande vantagem no PSDB, que em muitos partidos isso não existe, que o PSDB não é um partido de um coronel, é um partido onde nós conversamos, e conversamos exaustivamente. Então, além de eu ter contato com os vereadores diariamente, praticamente diariamente, nós fizemos reuniões, faremos outras reuniões antes vamos dizer assim, da decisão final. Então, será uma decisão colegiada, como sempre foi, ponderada, e o partido vai tomar o seu caminho. Logicamente, é importante colocar para a opinião pública, nós não tomamos muitos individualmente com quem o partido vai ficar. Isso é uma parte da decisão. Nós temos uma responsabilidade maior, que é essa responsabilidade de comandarmos a oposição no Estado. Então você tem que medir bem e pesar os passos que vai tomando.
Você participa com a gente nos nossos canais de interação, aqui no Instagram, da TV Arapuã, está na tela aí, @TV Arapuã, pode mandar sua pergunta para o ex-deputado Rui Carneiro, presidente do PSDB da Paraíba, no Twitter, TV Arapuã HD, e também no WhatsApp, sua pergunta no WhatsApp, o número aí, tá logo abaixo, você manda sua pergunta, e aqui no meu Instagram, no @EronCid, Diego Paiva pergunta o seguinte, ele é, inclusive, funcionário da Assembleia Legislativa, pergunta: o que falta para o PSDB firmar uma aliança com o PSD ou com o PMDB? Falta o quê? Não, nós estamos conversando com os partidos de maneira muito clara, com todos os três. Todos os três partidos nós estamos conversando. Nós estamos trabalhando, nós não estamos agora fazendo uma escolha. Nós estamos buscando uma unidade. Isso é que é o importante no momento. Se essa unidade for impossível no primeiro turno, aí sim nós faremos uma escolha, mas nós temos ainda algum tempo para isso. Como eu disse anteriormente, as coisas historicamente na política da Paraíba se decidem muito aos 45 do segundo tempo. Não é pouco para um partido como o PSDB, que já governou a Paraíba, que tem bancada na Assembleia, bancada federal, ficar sendo apenas um interlocutor sem protagonismo? Não diria interlocutor, eu diria o maestro das ações. O maestro das ações. Tem muitos momentos na vida que é um ato inteligente você dar um passo para trás para dar dois para frente. E nós estamos disputando aí, por exemplo, prefeituras no estado grandes, onde nós somos favoritos. A exemplo de Campina Grande, a exemplo de Santa Rita, por exemplo, com Emerson Panta, a exemplo de Bahia, que nosso candidato tem crescido fortemente, doutor Francisco, a exemplo de Patos, com Dinaldinho, a exemplo de Monteiro, com Ana Lorena, que está sucedendo também uma prefeita do PSDB, só para dar alguns exemplos. Então você tem a certeza de que em 2016 o PSDB sai das urnas muito maior do que em 2012. Daniel Campelo, obrigado, Daniel, pela participação. Ele pergunta aqui: boa noite, Heron. Boa noite, Daniel. Pergunta ao presidente do PSDB, Rui Carneiro, se ele pretende voltar à política. Eu já sei a resposta, mas vou deixar para o deputado Rui Carneiro responder. Não, a resposta é de que eu nunca saí da política. As pessoas às vezes confundem muito a atividade política necessariamente a você estar exercendo um mandato. Lógico que eu ainda disputarei mandatos, mas como presidente do PSDB, talvez eu tenha até um contato com as lideranças políticas, e você que é jornalista sabe disso, porque na verdade eu organizo todos os diretórios do partido e ajudo a organizar uma série de campanhas, principalmente as maiores do partido no estado. Então isso é um trabalho do dia a dia. Política tá no sangue, não acaba nunca. Mais de 20 anos ocupando cargos eletivos, uma pausa ou interrupção, nesse momento há 1 ano e meio sem um mandato. Como é essa experiência? Olha, eu acho que toda experiência na vida de qualquer cidadão, ela é importante. Então, por exemplo, eu tive, vamos dizer assim, eu fui vereador de João Pessoa, o mais novo da história de João Pessoa, com 21 anos, aí mandato até 44, 45. E não vivi certas coisas, não tive tempo, às vezes, para viver certas coisas, porque eu sempre vivi de maneira muito presente a minha carreira política. Então, eu tive em alguns momentos, agora já está voltando mais ao que era antes, porque está se aproximando as eleições, mas de ter tempo, por exemplo, para pensar, para ter um convívio maior familiar, enfim, para fazer algumas reflexões que são importantes na vida. Acho que não há um mal que não traga um bem. Faria tudo de novo em 2014, abdicaria do direito de disputar uma reeleição que todos colocavam como uma reeleição com muita razoabilidade, muita sustentabilidade, que seria a sua, pelo mandato que você fez. A crítica política reconhece, foi um mandato propositivo, ativo. Pela disputa na vaga de vice da chapa de Castro Lima, faria tudo de novo? Faria tudo de novo, pode ter certeza absoluta. Inclusive porque
Eu acreditava e acredito no projeto, digo acredito porque eu também acredito na Justiça da Paraíba. O meu interesse aqui é que esses processos sejam julgados, tá certo? Pelo TRE e posteriormente pelo TSE. E a vida é feita de escolhas. Eu aprendi na vida uma frase muito interessante: não se faz omelete sem quebrar ovos. Eu sou, por uma escolha pessoal, extremamente partidário. Por isso é que, independente de ter mandato ou não, eu tenho na Paraíba, em todos os municípios e com os deputados, enfim, com todo mundo, um extremo respeito do partido. Porque eu sempre fui partidário. E às vezes você não pode fazer um raciocínio individual. Tipo, eu estou com o mandato de deputado federal praticamente certo, partido que se exploda, se ganhar, ganhou. Você está entendendo? Então, primeiro, eu acreditava e acredito na gestão de Cássio e Rui. Eu e Cássio conversamos extremamente sobre do que poderíamos fazer juntos. Até pela nossa relação, eu acho que nós poderíamos ter, no bom sentido, 2 governadores atuando ao mesmo tempo, ele com experiência em Brasília, eu também, um aqui, e ao mesmo tempo o outro tratando das coisas em Brasília. Enfim, essa afinação, eu não seria vice de qualquer um. Não seria vice-governador para dizer que eu era vice-governador. Entendeu? Tanto que, anteriormente, quando eu fui cogitado para a chapa de Ricardo e até convidado por interlocutores, eu disse: olha, eu não vou participar porque eu não acredito na pessoa, nem acredito no governo. Eu acho que essa questão de você formar a chapa é uma questão que você tem que ver como é que é o funcionamento dessa dupla. Eu não vejo o vice como um substituto eventual. Fulano teve que viajar e teve que ser substituído, ou morreu e vai ter que entrar alguém. Isso aí eu não me proponho a isso. Então, faria tudo de novo, sem dúvida nenhuma. O PSDB não abusou, não exagerou numa chapa puro sangue para disputar com o governador do estado, não? Não, porque eu vou dizer onde, já eu vou dizer para você onde nós podemos ter errado. A minha saída de disputar o mandato da Câmara fez com que eu conseguisse, pela minha relação e influência de pessoas que votavam em mim, lideranças políticas, trazer partidos. Porque quando você forma uma chapa dessa, você quer aglutinar Solidariedade forças. PSC. Não, Solidariedade, PSC, PR, PP. Nós fizemos um grande arco de alianças, que eu, modéstia à parte, fui um dos construtores desse arco de aliança. E onde houve o erro? Olhe, nós tivemos, acredito que, azares circunstanciais. Vou lhe dar um exemplo. Em relação ao PMDB, talvez a nossa relação com o PMDB, por fatos anteriores, não estivesse madura ainda para uma aliança. E isso, realmente, Ricardo foi perspicaz em observar que nós tínhamos e temos hoje menos, mas disputas históricas em vários municípios, e talvez a fruta não estava amadurecida para essa relação que hoje já começa a existir entre PSDB e PMDB. Não estava amadurecida ou o PSDB não quis colocar nenhum carbureto, não fez nenhuma questão? Não estava amadurecida, é o clima. Política é como casamento, como relacionamento de homem e mulher. Tem que ter clima, senão não funciona. E na época não tinha esse clima, isso é um fato. Já com Luciano Cartacho foi outro fato. Luciano Cartacho ficou sem opção, mas queria se aliar ao PSDB. 2014. 2014. Mas não tinha como. Procurou. Só que era do PT, a circunstância. A circunstância também, às vezes, é sorte de um e azar de outro. E qual é a relação hoje atual, PMDB e PSDB? Já tem clima, tem paquera, tem namoro ou já tem convite de noivado? Não, hoje a frase do senador Maranhão:
o gelo, entendeu? Já foi quebrado. Existia aquela... E é natural, sobretudo entre Cássio e Maranhão. Isso acabou. Então, um conflito histórico. Claro, a quebra do gelo com o maltratamento e as desatenções do governo tende a dar namoro por aqui. E em relação a Luciano Cartacho, o que aconteceu é que, além do fato dele com o governo, ele fez um movimento buscando esse novo relacionamento. É importante colocar isso. Ao sair do PT, ele realmente fez um movimento político inteligente de buscar entrar no nosso arco de alianças e não pagar por um crime que ele efetivamente não cometeu, né? Porque... E depois dele, muitos saíram. Então, por essa sua colocação, antes do governo romper com Cartacho, Cartacho é que fez o movimento na direção... Não, mas ali Ricardo já estava dentro daquela conduta dele de escanteando. Foi uma reação. O aliado. Lógico, foi uma relação de sobrevivência. Se ele ficasse lá, estava fazendo papel de bobo até hoje. Agiu corretamente. Refém, né? Agiu corretamente. Vamos fazer uma pequena parada aqui para a gente continuar essa conversa com o presidente do PSDB da Paraíba, Rui Carneiro. Agradecer a você pela participação. Continue mandando sua mensagem, sua pergunta, sua interação para essa nossa conversa. Daqui a pouco tem outras perguntas de colegas jornalistas aqui do Sistema Arapuã de Comunicação. Tem também a sua intervenção. Eu volto em instantes aqui na TV Arapuã, frente a frente. Saber se o projeto da CCJ sobre o fim da reeleição já prevalece, já entra em vigor agora em 2016 ou não. Esse detalhe definiria ou selaria essa união das forças contra o PSB aqui em João Pessoa. Você confirma essa informação? Essa informação na coluna dele, aliás. Só por ele. Só por ele. Anderson é uma figura. Eu acordo 6 horas da manhã, 6h30, já tem uma pergunta dele para mim. Já está em ação. A aliança, como é que é? Como é que tá? Na verdade, monitorando, né? Na verdade, eu acho até o comentário pertinente, mas eu não posso dizer se tem fundo de verdade ou não, porque eu nunca apurei esse assunto. Tem lógica o comentário Você dele. tem conversado com o presidente do PSD de João Pessoa, Lucélio Cartacho, ex-candidato a senador pelo PT, irmão do prefeito Luciano Cartacho. Eu ia fazer a pergunta aqui, mas já estou sabendo aqui que tem uma pergunta nessa linha do meu colega Marconi Ferreira, do Rei de Verdades da TV Arapuã. Marconi. Presidente, o senhor esteve com o irmão do prefeito Luciano Cartacho, o Lucélio Cartacho, pelo menos em 2 ocasiões, de 2 finais de semana. O último agora, ontem, domingo, em sua residência. Já fechou questão em relação a essa aliança com o PSD do prefeito Luciano Cartacho? Eu vou complementar a pergunta do Marconi Ferreira, questionando o seguinte: nas conversas que tem tido com o PSD está disponível sim para oferecer, abrir um espaço de vice? Porque nos bastidores os comentários são outros. O que é que você tem tratado dessa formação? Ou não tem se falado especificamente de vaga de chapa? Não, eu acho, eu primeiro colocar, juntando as perguntas, eu tenho conversado com todos. Conversei com o Wilson Filho, conversei com o Manuel Júnior, conversei com o Maranhão, conversei com os irmãos. Tá certo? Então, o que é que ocorre? Primeiro, eu acho que quem quer fazer aliança tem que abrir espaço. Tá certo? A não ser que você tivesse, no caso da pergunta anterior, alguém que fosse do partido, mas que trouxesse os outros partidos, que foi o meu caso, foi a minha resposta na sua pergunta à questão de Cássio. Então, logicamente, não é lógico para a lógica política, buscando se fazer um arco de aliança, você querer fazer uma chapa caseira. Isso aí não há dúvida disso. Agora, como será a chapa é outro João Pessoa para chapa caseira? Eu, particularmente, acho que não. Principalmente... Seria um erro na sua avaliação? Não, só se fosse um caso de você não fazer junção alguma no primeiro turno. Aí é outro assunto. Tá certo? A melhor tese, na sua visão, juntar todo mundo no primeiro ou pulverizar? A melhor tese é juntar todo mundo no primeiro turno. Juntar todos no primeiro turno. Isso é a melhor tese que eu particularmente acho. Ou juntar no segundo.
O que nós buscamos, eu e Cássio, é preservar que essas forças continuem unidas e respeitamos, como eu disse, estou dizendo pela terceira vez, é legítimo a candidatura de quem quer que seja. Todo mundo tem direito de ser candidato. Agora há pouco, nessa nossa conversa, você citou as ações que o PSDB tem na justiça contra o mandato do governador Ricardo Coutinho. O PSDB acredita em alguma chance de êxito nessas ações? Acredita, porque o direito não é bom, o direito é ótimo. E não é ótimo em uma ação, é ótimo em várias ações. A mais contundente na sua avaliação? Para mim, a questão do empreender. Que não foi julgada ainda, né? Não foi julgada ainda. O empreender, todas as diligências feitas provam que as pessoas disseram que aquilo foi corrupção eleitoral. Se eu não acreditar nisso, eu não acredito mais em nada Agora, na minha Rui vida. Carneiro, o PSDB viveu uma situação parecida num passado bem recente, em que teve um mandato cassado, do hoje senador Cássio Cunha Lima. E o PSDB levantou, depois da cassação, o discurso de que não era possível se vencer no tapetão, que a ação na justiça eleitoral era tapetão, e isso foi disseminado durante muito tempo. O PSDB não se sente à vontade de fazer o mesmo discurso Isso. hoje? Deixa eu lhe dar primeiro uma explicação. Se você trouxer aqui qualquer advogado sério, sem cor partidária, que tiver lido as ações de um caso e de outro caso, a gravidade é incomparável. Está comparando cheque da FAC com empreender, Isso. no caso? Cheque da FAC, por exemplo, parou em abril. Empreender foi dado durante a campanha. 35 milhões de reais no ano da campanha, grande parte durante a eleição. Todas essas diligências feitas comprovam de que as pessoas tiveram seu voto comprado. Elas mesmo dizem que não fizeram processo, que não tinha nada, receberam dinheiro. Então, são casos totalmente diferentes, fora as outras ações. E o que eu cobro aqui não é nada de mais do que uma parte não tenha direito. O que eu quero é julgamento. Por que essa celeridade com Cássio e agora essa lentidão? Eu quero o direito igual para todos. Eu reitero a pergunta. O partido que passou anos atacando o que considerava tapetão, se sente à vontade para buscar na justiça também um mandato? Nós consideramos tapetão porque nós consideramos que não praticamos crime. Então, na nossa concepção, aquilo foi um equívoco da justiça. Não adianta falar, porque o fato já passou, é assunto encerrado. É assunto encerrado. Os fatos de hoje são gravíssimos, não teria nenhum constrangimento. Muito pelo contrário, estava reclamando pelo tempo perdido, né? A gente, na entrevista anterior com o Vitor Hugo, candidato do PSOL, falou muito de cenário nacional e ele avaliando que o cenário nacional, por estar muito presente na discussão do momento, e a população, de alguma forma, nos municípios também está sendo atingida pelo cenário nacional, pelos efeitos da crise, vai estar muito forte na eleição municipal. E nós tivemos um fato recente que, de alguma forma, tem a ver com o cenário nacional. Em Campina Grande, na última sexta-feira, você estava na abertura do São João de Campina Grande, houve, durante o discurso do senador Cássio Cunha Lima, a maior liderança do PSDB aqui no estado, manifestações e vaias no meio do discurso de Cássio Cunha Lima. Como é que o PSDB recebeu aquele tipo de protesto? Primeiro, contar, e os vídeos mostram isso, os vídeos que não são montados mostram isso, o vídeo amplo geral do evento, citar aqui a verdade dos fatos. Inclusive, porque eu fico à vontade, porque eu estava lá. Uhum. Cássio começou a falar e, num canto, um grupo começou a gritar golpista. Um pequeno grupo começou a gritar golpista. Logicamente que se você faz a filmagem dirigida para aquele grupo em câmera fechada, você mostra uma situação mentirosa. Cássio parou o discurso dirigido ao São João e respondeu ao grupo. E quando respondeu ao grupo, disse que na concepção dele, eles estavam sendo inocentes úteis, estavam sendo usados pelo governo que foi o governo mais corrupto do Brasil. Aí sim, a população espontaneamente
se manifestou favorável a esse comentário. Essa é a verdade dos fatos. Fim de mais uma edição do programa da gente. Deputado Rui Carneiro, presidente estadual do PSDB, muito obrigado pela entrevista que certamente vai render boas manchetes amanhã para os portais de notícias da Paraíba. Eu é que agradeço a oportunidade e a atenção de todos os que nos assistiram. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a você pela audiência, pela participação e pela interação. Vem aí o Super Pop com Luciana Gimenez, fica junto com a Rede TV. Amanhã logo cedinho tem mais informação e jornalismo. Amanhã no Tribuna Livre com Nilvan Ferreira, líder de audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira às 9h30 da noite, frente a frente. Até lá! Olá, boa noite!